Bom, pessoal, retomamos nossa quinta aula aqui com o professor Luiz Lira. Alessandro, tem algum questionamento no chat que ficou pendente ou podemos retomar e passar a palavra para o Lira? Não, podemos retomar. Ok, Lira, contigo aí. Ok, retornando. Então, paramos agora no gênero que seria um fraudes de e-mail. E vamos tentar dar uma pincelada sobre esses fatos. Um já comentado, Spray and Pray. Recomendo fortemente a vocês que leiam aquele livro, então que adquiram o livro do professor Barreto. É bom demais para ser verdade. Tem esse tipo também, essa expressão. Spray and Pray, são desses ciclos, vira e volta. Chega alguém desesperado na ADP, alguém desesperado com registro, então registro na delegacia eletrônica, no acompanhamento, em que a pessoa faz, um hacker invadiu meu dispositivo, e ele falou que ele acessa a minha câmera, por vezes naquele e-mail ele manda até uma amostra da senha que foi vazada. Eu recebi uma vez, o cara falava, eu acessei sua câmera frontal, pô, tá difícil, minha câmera frontal com fita isolante. Vi você no X-Vídeos, é bom demais para ser verdade. Vi os seus X-Vídeos, eu tenho vídeo seu, eu tenho foto íntima sua, ou você me transfere esses valores para esses fundos, para uma conta, ou então, na maioria das vezes, ele pede uma recompensa em criptomoeda, né? Então, é um cabeçalho de e-mail, ele pelo tipo, ele é spray, ele pulveriza, joga para o maior número de pessoas, senta e reza, esperando que alguém caia naquele golpe. Então, o texto dele é bem persuasivo, por vezes é a atividade normal da pessoa na internet, com esses novos tempos, as pessoas se expõem, fazem chamadas, acessam a sites o conteúdo acima de 18 anos, tem fotos íntimas salvas do seu dispositivo, e parte do discurso a pessoa acaba caindo. Ainda mais quando ele fala que tem a sua senha também. Mas a senha é um produto do vazamento dos dados assim que estão também circulando na internet, né? Até aquela ferramenta que você me indicou, professor, o Lampire. O Lampire é poderosíssimo. Nós compramos aqui em Brasília, eu assinei com o pessoal, cara, vem senha, vem tudo, de uma forma automatizada, uma ferramenta super poderosa. Recomendo aos colegas da investigação, você acelera um bocado, porque a pesquisa que você faria com várias linhas de comando, ela vai te resumir com 2 cliques. Certo? Spray. E as fraudes via e-mail. Essa aqui é por causa própria mesmo. Certo dia estou lá na minha caixa de spam e chega, fatura digital da Claro, a minha internet aqui em casa é Claro, meu nome completo, meu e-mail, e já vem ali, relacionamento@minhaclaroresidencial.com. Nós já vimos até agora, nessa primeira hora de aula, em que eu consigo verificar o domínio minhaclaronetResidencial.com. De onde vem esse domínio? De onde ele está hospedado? Quem é responsável por ele? O serviço de e-mail provavelmente está relacionado a esse domínio, ao dono desse domínio. Beleza. Tudo bem. Fatura digital. Aí vem você vê, primeiro, o valor 489 em débito, uma fatura no meu nome, uma coisa altamente fora de suspeita, se não fosse a minha caixa de spam. Só que eu vou para a minha fatura, e a minha fatura não é esse valor. A fatura é de R$170, eu abro o aplicativo e vejo, minha conta está paga. Então vamos lá, vamos brincar com isso aqui, vamos buscar os dados que seriam desejáveis para a minha investigação, em que eu posso chegar e tentar identificar quem está disparando esse tipo de e-mail. Primeira forma seria o quê? Relacionamento@minhaclaronetResidencial.com. É sabido que quando eu compro um domínio, eu posso assinar certos serviços de e-mail vinculado àquele domínio ou contratar serviços diferentes. O meu serviço de hospedagem me fornece e-mail, ele é contratado, e a gente consegue oficiar o responsável por esse domínio de hospedagem
a própria Google mesmo, você consegue naquele G Suite, que é a plataforma comercial, com 15 dias grátis, você consegue criar um e-mail vinculado ao domínio, você não gastou nada, apresentou apenas alguns documentos, e você consegue disparar esses e-mails para a tua lista de contatos, para pessoas que são seus alvos, de graça. Em contrapartida, o que viria? As pessoas vão ser enganadas. Você vê, a diagramação é bem legal, o layout é muito parecido, tá claro. E a pessoa acha, pô, bom pagador, estou devendo, eu pago. Mesmo sabendo que você já pagou aquela fatura, na emoção de não ter o nome sujo, então não está devendo, você acaba pagando. No meu caso aqui, ou então em muitos casos, vamos logo no aplicativo. É desejável entrar no aplicativo. Tipo, aplicativo adquirido na loja oficial, com as credenciais corretas, suas credenciais que você com senha sem ser repetida, você acessaria com mais segurança esses dados. E nesse caso, o meu aplicativo fala, então a fatura está paga. Acho que esse valor de 489 daria para 3 faturas minhas. E vamos lá, quando eu abrir o arquivo, você vê aquele PDF, claro que eu abri com segurança, o código de barras, todas as informações certas e o vencimento para o pagamento. No entanto, quando da leitura desse código de barras, ele não é direcionado ao banco que seria contratado pela Claro, e sim pela Mercado Pago Representações. Logo, o que se suspeita? No Mercado Pago, vocês já viram que há várias fintechs, vários bancos digitais, e uma das modalidades dos últimos tempos seria o depósito via boleto. Então, eu gero um boleto da minha conta do Mercado Pago, da minha conta do Nubank e outras fintechs, e consigo montar essa diagramação de modo que eu consiga levar a pessoa a erro e ele pague esse boleto achando que está pagando a fatura da Claro, e na verdade ele está me fazendo um depósito via boleto. Do ponto de vista do investigador, quais são os dados que eu já tenho aqui? Eu tenho o e-mail, eu tenho o domínio, não é isso? E eu tenho a outra ponta da ferradura, que é o caminho do dinheiro. Quem é o beneficiário desse código de barras aqui? Para qual conta é? Quem é o destinatário? Mercado Pago é uma empresa brasileira? Pode fornecer os dados com o ofício da autoridade policial? Tranquilo? Me ofereceu, eu tenho uma série de outros fatores. Eu tenho os dados digitais aqui, os cadastros dessa conta, o beneficiário da linha digitada, né, do boleto. E essa conta, como foi abordado na segunda-feira, essa conta tem movimentações de acordo, ou então fora do perfil. Eu posso solicitar o cadastro de contas do sistema bancário, que é o CCS lá. Eu posso pedir um relatório de inteligência financeira pelo COAF, que é o RIF, e ver quais serão as movimentações que foram alertadas pelo COAF. E ali eu abri um leque novamente da minha investigação a partir de um e-mail. Vejam quantos dados eu tenho. A pessoa fez um cadastro, a pessoa provavelmente adquiriu um aplicativo. Dependendo das permissões do aplicativo, você tem a conexão, você teria a geolocalização e outros dados. Então, agora começa o quê? A estratégia da equipe de investigação na requisição desses dados, quais dados eu vou pedir e por onde eu posso chegar na pessoa responsável. Por um lado eu tenho os dados, por outro eu tenho o caminho de dinheiro, e ali eu consigo montar um AT, ou então eu consigo montar um esquema, um fluxo para poder identificar aquela pessoa infratora ou até aquela organização. Tranquilo até aí? Então, desses fatos, eu consigo só para não perder o raciocínio, o doutor Jesus, ele pergunta o seguinte: nesse exemplo, tem como rachar o dinheiro ou é o possível caminho que o dinheiro percorreria? Não, nesse caso aqui, primeiro, eu preciso identificar quem é eu oficiaria o Mercado Pago. Quem é o responsável ou beneficiário desse boleto? Logo viriam os cadastros de nome, endereço, CPF. Com o CPF, eu conseguiria o relatório de inteligência financeira e eu teria essa movimentação, tipo, de onde ele recebe dinheiro, as movimentações
que ele recebeu na conta ou para quem ele mandou. Eu posso também tentar solicitar para que a autoridade represente e peça a quebra dos dados telemáticos, e teria os dados de conexão e demais dados que são sigilosos que não seriam fornecidos pelo ofício da autoridade. Então, são campos diferentes e que me permitem chegar na pessoa responsável. Provavelmente essa conta seria uma conta de passagem e tipo, a gente tentaria enxergar os saldos desse dinheiro, né? Esse dinheiro veio no depósito para essa pessoa e para onde ele partiu? Para quem foram os beneficiários de outras transferências? Lira, o Carlos está dizendo, não, mas só com ordem judicial. É bom até se deixar claro que, como se trata de fraude, a Lei Complementar 105, ela já fala dessa exceção, né? Que não vai precisar de ordem judicial quando se tratar de fraude. Há casos em que a própria vítima solicitando os dados, eles vão ser fornecidos para a vítima ou então a pessoa proprietária da conta vão ser fornecidos, né? Essa parte jurídica do mestre aí. E assim, o artigo 105, desculpa, Lei Complementar 105/2001, tá? Quando se trata de fraude, não há a cláusula de reserva de jurisdição. Está bem claro, viu, Carlos? Não importa se é dado cadastral, até para onde movimentou. Isso aí está bem claro. Depois você dá uma olhadinha, acho que é o artigo 1º, parágrafo cara, inciso 3º, 4º, parágrafo 3º, inciso 4º, uma coisa assim, tá bom? Desculpa, Leira. Não, que é isso. A intervenção é sempre bem-vinda, principalmente nessa parte das considerações jurídicas. Não se acana, mas prefiro que o senhor responda. Então, tentei explicar, ficou claro, Carlos, assim, eu estou tentando mostrar na nuance da visão do investigador quais são os dados que eu poderia chegar, ou então quais são as requisições e por onde eu posso caminhar para poder chegar para resolver essa minha investigação. Uma sugestão que eu falo o Lira chegou, o pessoal já falando, você tem cooperação jurídica internacional, você pode pedir ordem, quebra dados telemáticos, e um tanto de dados que eu posso pedir, 180 dias, os IPs. Então, o que eu, como investigador, preciso entender? Eu não posso dar um tiro de canhão para matar uma formiga. De forma macro, eu vejo e eu analiso os dados que estão disponíveis ali na mesa, naquele xadrez, e a partir dele eu traço uma estratégia para tentar chegar nos responsáveis por aquele crime. Então, a minha tentativa é mostrar aos senhores pela ferradura ou então pelos caminhos que seriam desejáveis que eu possa seguir e chegar na identificação. Tá tranquilo? Foi claro? Quando for se tratar essa parte das perguntas jurídicas, eu tenho os mestres aí, o Magno está na sala, o Dr. Emerson, o Alessandro, então eles respondem. São meus representantes por isso aí. Tranquilo? Então, quando você... Cheguei e já verifiquei, o responsável ou o destinatário por esse boleto, por esse código de paz, está no Mercado Pago representações limitadas, certo? No valor, e as requisições ou solicitações seriam realizadas para o Mercado Pago. Quem é o beneficiário? Para onde é que esse dinheiro foi? Se eu tenho uma relatório de inteligência financeira, quais são as movimentações? Quem manda dinheiro para mim? Provavelmente são outras vítimas que caíram nesse mesmo golpe. E para onde esse dinheiro vai? Para onde é o próximo salto desse dinheiro, da próxima conta? Por vezes, a gente vai trilhar um caminho do dinheiro em que eu vou atrás desses saltos e vou tentar identificar onde ele vai parar, onde há os saques, ou então por onde ele é pulverizado. É uma coisa bem comum quando você segue o rastro do dinheiro. O dinheiro ele vai e você vê nitidamente as comissões que vão sendo pagas. Tipo, você recebeu 10%, sai, vai para a próxima conta com 10% menos, que vai para o próximo serviço, que tem o saque, que outros se vale da modalidade de passar no PINPAD, nasquelas maquinetas dos estabelecimentos, ou então saque do dinheiro e depósito em espécie em outras contas bancárias. Então, um verdadeiro gato e rato, um verdadeiro xadrez para poder identificar quem são os responsáveis ou o destinatário final desse dinheiro. Mas a polícia vai atrás e
Dá para chegar. Dá para chegar. É trabalhoso, uma investigação demorada, mas dá para chegar. E lá vamos. Daquele e-mail, o domínio minhaclaro.netresidencial.com, hospedado no GoDaddy, registro, tudo certinho. E quando você vai verificar no registro correto da empresa Claro, seria claro.com.br, a empresa Claro SA, e os dados que são diferentes, né? Claramente nós verificamos que, dá para ver aí, né? Tá tranquilo? minhaclaronetresidencial.com, e ele está registrado na GoDaddy. E desse lado aqui você tem o verdadeiro da empresa e que está da atividade lícita. Então, são vários fatores, várias demonstrações, certo? E de dados que eu, durante a minha coleta e a minha análise, por análise rápida, eu consigo identificar e direcionar para onde eu vou atirar, né? Onde é que é aquele meu tiro da investigação. Ok? Outra coisa seria, puxando para aquele boleto, seria a fraude com o boleto, em que você tem a alteração desses campos. Na primeira análise, como foi trabalhada, acho que foi o PEOTA, em que ele mostra o número do banco e os primeiros dígitos do banco, tipo, são campos específicos, um campo do banco, valor, data, vencimento. Aqui no meio é um campo específico que é reservado para o banco e ele consegue fazer a identificação desse boleto. Então, por engenharia social, por programa malicioso, a pessoa às vezes no WhatsApp entra se passando pela empresa, com WhatsApp Business, com a diagramação, com dados, com catálogo, que leva a erro. Ou então, ultimamente eu tenho estudado a questão do tráfego pago. Alguns dos senhores devem trabalhar com tráfego pago, com impulsionamento de sites, de propagandas, em que você tem plataformas, e nesse caso aqui seria a própria do Google mesmo, do Google Ads, em que você consegue fazer um cadastro, você submete a um site, ou então você direciona a propaganda, de modo que quando a pessoa pesquisar, ó, eu quero segunda via do boleto Banco Sicoob, por exemplo, se tiver alguém do Sicoob aí, não. E logo de cara vai aparecer ali, vai apresentar para você na primeira, segunda, terceira opção, dependendo de quanto ele paga por aquele clique ou por aquela promoção, vai aparecer em primeiro plano para você. E na nossa vida acelerada, a gente acaba clicando sempre naqueles primeiros cliques que estão apresentados ali ou naqueles últimos, né? Você vê sempre até a tagzinha, né? Anúncio. Então, a pessoa consegue promover o site, e a pessoa acaba clicando e sendo redirecionado para um outro site que não o verdadeiro. O Google, o Facebook e essas empresas que promovem o tráfego pago, eles têm uma plataforma de segurança bem chata mesmo, qualquer coisa sua conta é banida, mas automaticamente, tipo, se você é uma pessoa que tem expertise, que tem um site que não tem notificação, ele acaba ficando por alguns dias e promovendo alguns cliques, algumas interações com o usuário na pesquisa, em que a pessoa, tipo, se eu gastei R$100 promovendo anúncio, R$5 por clique, e numa só, ele ganhou 489 no boleto pago, e já valeu aquilo ali, né? E até o áudio que o professor Peota passou na quinta-feira, né, do infrator aplicando o golpe do WhatsApp e dizendo, não, hoje eu só fiz 2.000, fiz 4.000, é mais ou menos dessa forma. Tranquilo até aí? Então, sempre verificar a linha digitável, verificar o banco, entrar no aplicativo de preferência, e é o mesmo caminho que eu faria como eu fiz do boleto, né? Ver de quem é o banco destinatário, o banco que emitiu esse código de barras, e verificar o caminho em que, para onde esse dinheiro foi. A partir dali eu teria cadastro, teria conexões, se o cara tem aplicativo, se ele acessou no web, se ele sacou no caixa eletrônico, se tem filmagem daquele caixa eletrônico, geolocalização e uma infinidade de dados que a gente pode analisar em que aquele provedor, aquele prestador de serviço coleta e que ele pode fornecer com ou sem ordem judicial, de acordo com a avaliação aí. Boa? Posso seguir? Vamos lá.
Olha só, vamos praticar. A pessoa chegou e disse, ó, informou que tem um financiamento do Banco Pan, que paga as parcelas sempre boleto, na data de 8/5. Ele foi à casa lotérica, pagou o boleto no valor de R$ 1.200. Como é que ele adquiriu esse boleto? Ele entrou no site e recebeu pelo correio? Como é que foi? Que na hora de pagar o boleto com código de barras, constava como inválido. Então, tipo, deu algum problema no boleto dele, inválido. O que ele fez? Correu no site do Banco Pan, pegou o número e por WhatsApp conversou com o atendente número 11 954562735. Conversou com a pessoa de Patrícia Moreira Souza, dizendo ser analista do banco, e enviou o boleto. Beleza. Ele foi, pagou pela conta dele no banco o boleto. Só que alguns dias depois ele começou a ser cobrado pelo banco, dizendo que a prestação estava em aberto. O banco cobra mesmo. Ele explicou que havia pago o boleto, tal, só que no fim ele constata que foi vítima de um golpe. Eu, como investigador, lendo esse relato do noticiante, o relato da vítima que foi levada a erro, para mim, quais são os dados que eu gostaria de coletar? Estou no atendimento, mas o senhor lembra o site que o senhor entrou? Qual foi o site que o senhor adquiriu, assim, que o senhor acessou e clicou e viu esse número? Esse número apareceu para ele de alguma forma. Ele foi atrás, o número foi espontâneo e conversou com ele. Ou então eu não acredito que daqui a uns tempos vai ser isso, né? Não, eu preciso de um boleto, o microfone pela predição do Google já vai te oferece o boleto, ou então contato do Banco Pan, como a gente faz com a Alexa hoje, né? Tipo, Alexa, liga para isso, faz isso, aquela coisa toda. Então ele entrou em um site que ele pesquisou na web, conseguiu esse 011 e falou no 011, passou os dados dele e a pessoa mandou um boleto que não era o boleto original. Esse dinheiro foi para algum lugar. Concorda comigo? Então, a partir desse boleto, sim, a gente precisaria, seria uma prova desejável, assim, primordial, o boleto em que ele pagou o código de barras, para a gente poder fazer e seguir aquele caminho do dinheiro que nós trabalhamos agora. Do outro, eu tenho um WhatsApp que eu geraria o número com o cadastro. De qual operador esse número? De quem é esse cadastro? Provavelmente é um cadastro falso. Ou possivelmente é um cadastro falso. A gente nunca vai saber. Somente com dado na mão. Esse número é vinculado a algum outro serviço? Eu posso tentar fazer uma varredura através desse número para ver em que outros serviços estão conectados. Ele tem um Telegram. Esse número é vinculado a algum perfil de internet, de rede social, como Instagram, Facebook. Ele tem alguma outra, como é que chama? Algum outro cadastro vinculado a ele, ou o número foi feito somente para esse evento? Ele tem cadastro no WhatsApp. Entre em contato com o WhatsApp. O WhatsApp preserva os dados, me dá os dados cadastrais dele, e se, pelo entendimento da investigação, se isso não for suficiente, a quebra dos dados telemáticos para que ele forneça, durante um lapso de tempo, os IPs das conexões em que ele se utilizou para poder estar conectado. Logo, eu teria os cadastros das conexões. Algumas delas podem ser do 3G, da rede móvel, outras podem ser de uma rede de telefonia fixa, ou então de uma internet de banda larga, que tem o endereço de instalação corretamente. E aí, de lá, eu saber, a conexão partiu da casa de fulano, de ciclano, beltrano, e a partir dessa conexão, eu consegui individualizar, ou então eu consegui individualizar de onde partiu a conexão, e agora eu preciso individualizar quem é o responsável pela utilização desse número. Então, vocês conseguem ver o fluxo, né? Eu tenho o WhatsApp, eu tenho o cadastro, eu parti para os IPs, dos IPs eu tenho o local de instalação ou o cadastro onde partiu o responsável, o contratante daquela conexão, e a partir dela eu consigo, pela análise, tentar chegar em quem é o responsável por aquele ato. Então, eu ampliei a minha investigação, fui atrás dos dados,
foi atrás da linha do dinheiro para chegar sempre no mesmo ponto, onde é que é ali no vértice, né, como assim dizer, tipo, ó, aqui, essa pessoa, o dinheiro veio aqui, a conexão parte daqui, e esse é o responsável por esse crime. Vocês conseguem ver algum outro dado que eu poderia ter a partir disso? Vocês, como investigadores, na análise da fraude, que dados eu devo coletar, que dados eu preciso trazer para a minha análise? Já teve um que falou aí, a cópia do boleto é interessante? Sim. O relato? Sim. A veracidade do sítio eletrônico acessado? Eu preciso ver onde ele está hospedado? Preciso ver o domínio? Tranquilo? Posso seguir? Então, imagine, eu estou tentando esmiuçar como é que eu, como investigador, eu chegaria na pessoa responsável pelo crime. E quais são os dados? Não necessariamente, da minha estratégia, eu posso adotar. Eu acho que preservar esses dados, solicitaria dados cadastrais ao banco beneficiário através daquela linha do código digital. Mas eu acho que é mais efetiva a solicitação, a quebra a partir da conexão. Isso tudo depende da estratégia do investigador, mas que teria o mesmo objetivo. Ele precisa percorrer um desses dois caminhos, ou os dois, para poder chegar na autoria. Então, esse é o boleto aqui. Vocês veem, ó, por exemplo, o boleto do Banco Pan. O banco, a primeira coisa que nós olhamos é o banco é 623. A linha digital, onde aponta onde é o banco, quem seria o emitente do boleto, é o 33960. Você vai ver o banco 33, seria o banco C6. Então, aqui já verificou. Quem oficia? Eu oficio o Banco Pan ou eu vou oficiar o Banco C6 para que ele forneça os dados do beneficiário? Qual seria o banco que eu oficiaria? Banco C6, boa. O que eu posso pedir de imediato ao Banco C6? C6, me dá quem é o beneficiário dessa linha digital, desse boleto. E outra, me dá os dados cadastrais dele. Se me dá os dados cadastrais, eu já sei quem é a pessoa, já sei quem é o cadastro. Aí esses bancos digitais, essas fintechs, eles têm inteligência artificial, que você tira foto, você faz tipo umas atividades que ele manda para poder abrir a conta, né? Por exemplo, piscar o olho, dar um sorriso, filmar você de perfil e de frente, para mostrar que você não está, pelo menos, copiando uma foto em vez de que é uma pessoa mesmo, humana. Então, vários dados viriam a partir disso aqui. Claro que nas contas envolvidas com fraude, já cabe à polícia, à autoridade policial, já requisitar uma investigação dessa conta, quem sabe até o bloqueio desses fundos ou o bloqueio da conta. Tem um caso nosso que é bem interessante, em que chegou a vítima lá, era a vítima da extorsão, era expediente bancário, por sorte nossa, e ele estava sendo extorquido e ele depositou, acho que eram R$6.000 na conta do estacionário. E vai lá, vem cá, ele estava bem nervoso, e lá eu olhei que era uma conta do Bradesco no interior de Pernambuco, Codó, Bodó, uma cidade dessa. Então, cara, essa grana toda, aí já liguei para o gerente na agência, expediente bancário, só. Polícia Civil do Distrito Federal. A gente está registrando uma ocorrência aqui, uma conta envolvida numa extorsão. Você pode verificar se essa conta está com atividade? Aí o gerente falou, existe atividade da conta, e me manda a ocorrência que vocês estão registrando aqui, que eu já vou providenciar o registro, o bloqueio e a comunicação de fraude dessa conta. Por 5 minutos nós terminamos a ocorrência, nós mandamos os ofícios, fez o bloqueio, a vítima estava em contato direto com o extorsionário, e na hora o cara já faz, minha conta está bloqueada. Fui ver meu saldo e não tinha grana. E porque o bloqueio foi efetivo, né? Na decisão de pedir ou não bloqueio,
se é na hora, tal, vai depender muito do agente. Assim, dependendo da extorsão, da grave ameaça que foi realizada, talvez ela se possa postergar, mas que o bloqueio da conta é interessante para evitar que outras pessoas, então, que esse ciclo se seja alimentado. Tranquilo até aí? Podemos, então, nesse caso, eu oficio o C6, peço dados cadastrais, sigo na minha investigação, desses dados cadastrais vai ter um e-mail, eu posso até ver as contas vinculadas, se tem Pix, não tem. Leira, aproveito Oi. como está vinculado aí, o Carlos Ah, Eduardo está perguntando o seguinte: minha dúvida é se posso, à vista do dispositivo legal que foi postado acima, solicitar para qual conta foi diluído o valor da fraude, por exemplo. O dinheiro cai na conta, imediatamente o golpista transfere para outro. Posso pedir essa informação? Carlos, depende do banco. Tem banco que só fornece a primeira conta, tem banco que fornece a conta subsequente. É isso, Leira? sim. Tem bancos que fornecem em caráter de inteligência para a polícia, para que a gente proceda nos pedidos corretos. Já tem bancos que entendem que esse afastamento é cabível e já te fornece os dados imediatamente. Então, vai muito como o professor Barreto fala, né? O compliance da polícia, do investigador, da delegacia, e manter uma boa relação e obter esses dados também. Esse compliance é bem interessante, essa colaboração entre o banco, a polícia, para poder coibir essas ações. Tranquilo? Pode seguir, professor. Tá, vamos lá. Aqui, eu tentei seguir o dado, assim, eu tentei formar um fluxo da investigação em que a investigação cibernética ela é um bocado morosa, no sentido de que a gente depende de vários atores, a gente depende de vários personagens para poder seguir no nosso fluxo. Então, não é que não há verdade absoluta, mas seria um fluxo que funciona muito bem, que seria um fluxo desejável nessa apuração. Primeiro, eu já trabalhei com vocês, coleta e preservação dos dados. Chegou a notícia crime, chegou a notícia de fato, e a pessoa chegou na delegacia, e primeira coisa é coleta, preservação dos dados, certo? De modo que mantenha seguro e que ele possa ser contraditado e que permita também a análise correta da investigação, da equipe que vai investigar. Então, uma vez vencida essa barreira, que é importantíssima, uma barreira bem delicada, lembra até lá em Sergipe, professor, que o aluno perguntou, mas eu só trabalho no plantão da minha delegacia, o que é que eu posso fazer com crime cibernético? Cara, se você fizer uma coleta correta, uma ocorrência bem circunstanciada, coletando todos os dados, todas as evidências, você já venceu a maior parte da investigação. Assim, você já salvou, ou então você já permitiu que a equipe, para a equipe de investigação, para o delegado que vai trabalhar esse inquérito, que ele consiga, ele vai ter uma qualidade enorme com os dados que você coletou, simplesmente porque você fez o dever de casa. Eu digo preservação das plataformas, coleta correta, preservação dos dados, um texto bem circunstanciado com o que ocorreu, já te ajuda um bocado. Depois eu passo para a exploração. Como é que seria a exploração? Eu tenho um site que está aplicando golpes e eu sei qual é o domínio dele, eu sei onde ele está hospedado. Pô, explora a página que está, aquela que você está sendo vítima. Eu sou caí numa fraude do LX. Que mais dados tem naquela página do LX? A URL, o código do assinante, o número que a pessoa colocou, a pessoa que eu chamei no WhatsApp, que é diferente. No site que está vendendo produtos falsificados, ou então que me vende produto, mas nunca entregou. O que tem mais lá? Tem um CNPJ, esse CNPJ bate na empresa? Tem o WhatsApp, tem algum número de contato? Assim, a exploração nesse sentido de coletar mais informações. Cheguei, entrei no site,
Se eu prosseguir com o cadastro, me chega um e-mail de resposta confirmando o cadastro, para onde é esse e-mail? De quem é esse e-mail? É um Gmail? É um e-mail pertencente ao domínio? Então, essa exploração ela é interessante para que você colete todos os dados que estão disponíveis ali naquele site, ou então naquela... onde você foi levado a vítima, ou então a vítima está te apontando que ela foi lesada, certo? Depois, análise de fontes abertas, a coleta de OSINT, né, Open Source Intelligence Tools, fazer a varredura, tipo, esse site está onde? Está no Wayback Machine, está na memória cache, esse telefone tem outros reports, reclame aqui, vários outros, o e-mail tem colaboração com o Google, ele tem outros cadastros vinculados, assim. Então, o canivete suíço das fontes abertas, ele vai ser primordial, porque você, em vez de somente um site, você consegue achar outras informações. Esse site o cara construiu, está aplicando os golpes, ele tem um Instagram vinculado a ele, que é a mesma foto, aponta para o mesmo número, ele tem um Facebook, às vezes tem um Pinterest, ele tem um TikTok. Então, olha só quantos dados eu consegui verificar vinculados ao mesmo site. E a partir deles eu teria um rol de possibilidades em que eu solicito esses dados e consigo resolver o crime. Depois eu posso partir para as requisições, os pedidos não judiciais, né, o ofício do delegado por vezes supre, e que solicitações de dados cadastrais, onde eles têm cadastro, que cadastro, por vezes solicitações, se é um e-mail, se é um número em que ele tem cadastros diferentes, ele está vinculado a diferentes provedores, eu posso ter informações que sejam complementares. Num ele coletou e-mail, num ele coletou um telefone. Alguns desses provedores ele coleta a geolocalização do cadastro, às vezes ele carrega a foto da que a pessoa disponibilizou. Então, das requisições, eu consigo já relatar as diligências para a autoridade policial. Por muitas vezes, dependendo do crime, do fato que você está analisando, aqui já nesse relatório, nesse primeiro relatório aqui, que você vai submeter para a autoridade policial, ele já pode ser conclusivo, dependendo do juiz de valor do delegado do caso. Por vezes, a coleta foi tão boa, a exploração de dados ela é excelente, tipo, o perfil que é envolvido com crimes, mas ali ele tem um histórico, ele botou foto do filho, ele botou um telefone, ele botou, às vezes, o cara cometeu o crime e ele botou uma foto certificada com o CPF dele. Cara, tem coisa melhor. Então, na exploração, depois partindo de fontes abertas e requisições, você já teria um conjunto de provas que o delegado do caso ele já faz, cara, já está bem completo e daqui eu já consigo tocar sem precisar de outras diligências, ou então de dados complementares. Mas se esse dado não for suficiente, eu posso partir para as quebras dos dados telemáticos, as requisições, e assim, isso aí já seriam, na sua maioria, com ordem judicial. E obtendo esses dados, eu teria as informações de IP, dependendo do serviço que eu tenho, IP, geolocalização, as pesquisas, o drive de fotos, o drive de arquivos, que mais? As comunicações, as pessoas, os interlocutores, ou então as pessoas que se associam a ele, as contas de pagamento. Então, todos esses dados, já juntos com o que foram apresentados no relatório, eles se alinham para análise do investigador. Mas aqui mora o grande perigo da investigação. Aqui, dependendo dos pedidos, de como se peça os dados, o velho tiro de bazuca, esses dados podem tornar a sua investigação inviável. Na emoção, você começando a trabalhar com cyber, eu quero que sejam fornecidos 180 dias de IPs relativos à conexão do WhatsApp da linha XXX. Por vezes vai vir 500 páginas de IP de um usuário que o cara que é um usuário voraz do WhatsApp, que utiliza aquilo ali muito tempo, o dia todo, você tem 500 páginas de IP, 5.000 ocorrências,
e você vai precisar tratar esses dados. Então, tipo, aqui se pede, aqui se trata, né? Tipo, se tu pediu aquele dado, tu vai ter que tratar. Então, o bom senso na investigação desses dados, o bom senso do pedido desses dados para uma posterior análise, eles são, é uma coisa bem primordial, né? Ou então, tipo, eu quero a extração do Google Drive do meu investigado, só que o cara tem 1 tera de dados. O cara tem um Gmail, um Google Drive, naquele início que ele precisava de convite para poder ter um Gmail ainda. Então vai vir muito dado. Eu quero acesso a toda a caixa de e-mail. Muita coisa disso aí vai ser lixo. Quando você verifica, a atividade do cara a atividade dele é do último mês, que com 30 dias ou 60 dias você resolveria tranquilamente esses dados. Então, é a prudência de quem está requisitando, ou então quem vai pedir os dados pelo seu representado, não, pelo seu cliente, e que esse dado não seja demais, que vai demandar uma análise muito pesada, e que ele seja nem de menos que você não consiga ter uma amostra, ou então que você tenha opções de dizer que concluir, ó, essa pessoa esses dados aqui estão religados a essa pessoa por conta de tantos IPs que ocorrem naquela casa, por tantas fotos com metadados ou geolocalização, pelas pesquisas ou pelo histórico de navegação, que, por fim, levam você no apontamento do autor. Ou você vê essas investigações ali, tipo, numa simples quebra de dados, mas simples não, é uma quebra de dados pesada, você vê que, um grande caso de repercussão, que o histórico de pesquisa dele por armas e a geolocalização já ajudou a resolver uma investigação de grande repercussão nacional. Então, apenas com análise específica, uma análise pontual. Dessa análise, foi. Só um minutinho. Você tem mais ou menos 50 minutos, tá bom? Só para Quanto? orientar. 50. Tá. Não, eu acho que dá. Vamos tentar. A partir desses dados, na análise, o investigador conta com diversas ferramentas em que, algumas delas forenses, e que ela pode ser aplicada na investigação policial. A exemplo do programa que é open source, que é desenvolvido pela PF, que seria o IPED. Ele te ajuda um bocado nessa análise dos dados. Professor Emerson, o senhor pode botar o GitHub aí do IPED, por gentileza? Vou colocar o GitHub do IPED. Isso. O IPED, o professor Emerson vai colocar o link, ele roda na base do SleuthKit, que é um indexador de evidências também, e ele foi adaptado pela Polícia Federal, ele é excelente. Acho que o Brasil todo já utiliza ele na análise desses dados. E tão completo que, tipo, você consegue fazer a degravação, a conversão de áudios, dependendo com os complementos corretos, o hash de bancos e arquivos com pornografia não, é material decorrente de exploração sexual infantil, não é pornografia. Eu tenho até que me adaptar a isso. OCR dos dados. Então, ele vai fazer uma análise e que você, pelo OCR das fotos, os dados que estão ali, ele vai conseguir te apresentar as expressões mais comuns, IPs, então te ajuda um bocado nessa análise. A quebra do Google chega, você tem uma porrada de pastas, e ele vai te dar uma interface bem mais agradável, uma interface gráfica, em que você consegue ver a geolocalização das fotos que foram geradas a partir daquela, que estão armazenadas naquela nuvem, por vezes, assim, até o momento em que foi realizado o upload daquela foto. Imagine só, eu tenho um Google Fotos, eu tirei aquela foto, e ele é programado para que aquela foto suba somente quando eu tiver Wi-Fi. Então, aquele evento em que a foto subiu, a foto foi adquirida nesse local, a partir da geolocalização, os dados, os metadados da foto, e ela subiu para o meu Google Drive, o Google Fotos, o meu Apple Fotos, lá, o serviço, nesse EP, nesse dia e hora. Então, imagina só o poder de informações que estão disponíveis graficamente para mim,
e que eu precisaria estar, sem o auxílio dela, ler dados ou raiz de arquivo, o caminho dos arquivos para entender como esses dados estavam lá naquela nuvem e como eu adquiri. Considerado isso, você tem os produtos Celebrite Reader, a extração a partir dos telefones. O Autopsy também seria você tem a versão gratuita de teste, né, em que ele com esses dados que você adquire, ele traça uma linha do tempo muito legal. Então, para o investigador barra analista, né, são dados que são informações que te ajudam a acelerar a investigação. Eu não preciso abrir foto por foto para ver metadado. Ele vai me abrir uma tabela, eu jogo no mapa lá e ele vai dizer, ó, uma grande concentração de aquisição das fotos, o uploads dela, os IPs que aparecem muitos, estão todos aqui. Então, tipo, me pede, é um conselho que eu dou para os senhores trabalharem dele, dar uma analisada, a ferramenta é bem versátil. Às vezes em turma a gente pega e com um conjunto de, tipo, uma pasta com 100 fotos, uma pasta com 100 fotos, aí faz a indexação, ele já consegue ver OCR, ele já vê, já joga no mapa, e já coloca as geolocalizações foram adquiridas, então é uma ferramenta bem poderosa e melhor. Você não paga licença, né, produzida no Brasil também. Então, a análise desses dados telemáticos, ela é primordial, e aí é onde vai morar o perigo para quem vai fazer o relatório, para a equipe de investigação. Porque o relatório da investigação, ele tem que ser circunstanciado, assim, você tem que explicar o método utilizado. Foi realizada uma pesquisa, a exploração do site, verificou-se que esse site ostenta tal número, com tal e-mail, com tal CNPJ, o CNPJ remete a tal pessoa. Em fontes abertas, Reclame Aqui, as pessoas apresentam dados que foram lesados, o Reclame Aqui, por vezes, ele que entrega a investigação. Tipo, as pessoas beneficiárias dos PIX, a pessoa que ele pagou o boleto, o atendente. Então, assim, no relatório, você explica o método utilizado, certo? E no relatório complementar, após aquelas quebras, você vai demonstrar como é que, pela técnica que você utilizou, pelos auxiliares da investigação, pelo IPED, com a autópsia, com as telas que você trabalhou, você vai demonstrar qual foi o caminho que você fez para afirmar, ou então para demonstrar que você chegou naquele ponto. Então, você precisa estar com ideias concatenadas e mostrar tanto de forma escrita como forma gráfica. De forma gráfica ajuda um bocado, com auxílio de ferramentas de I2, ferramentas de diagrama, a partir da análise do RIF, assim, que você faz a união dessas informações e você coloca tudo no relatório complementar e submete à autoridade policial para que ele forme o juízo de valor se prossegue ou se ele determina diligências posteriores. Então, sempre nessa análise. Então, você assim, tenta ver. É uma investigação em que tem diversos passos, ela segue um fluxo, mas que no dia a dia, assim, eu posso olhar, tipo, caramba, vou fazer uma investigação dela, vou seguir tantos passos para poder chegar no responsável por esse crime. Mas imagina no dia a dia, a delegacia que está tratando sobre isso aí, hoje eu cheguei, recebi os dados coletados, fiz a exploração, fontes abertas, requisições. Já tenho prazo para receber essas requisições. A partir do momento que eu chego nessas requisições, eu já tenho todos aqueles dados, eu já relato e submeto para a autoridade policial, que determina por pedir dados, outras diligências. Enquanto eu solicito o dado, enquanto eu relato, outra está esperando resposta do provedor, resposta da quebra. Então, se você conseguir estabelecer um fluxo correto nessas investigações, toda hora você tem a investigação saindo. Até porque não dá para... Infelizmente, eu queria... Infelizmente não, acho que ia ser chato. Você não consegue sentar numa investigação e fazer ela do início ao fim, somente ela. Você tem um fluxo e um fluxo inteligente para poder
não se enrolar com esses dados, né? Tranquilo até aí? 9h30, né, mestre? Tem meia hora. Outra coisa que seria, tem o pessoal de banco aí também, né? Me ajudem a gente, se eu seguir o fluxo, se houver um fluxo melhor para a requisição desses dados, para a obtenção ali, me ajudem. A gente segue um fluxo há um tempo e talvez haja alguma ideia ou então um incremento que possa ajudar na apuração. Então, essas fraudes com utilização de cartão de crédito, acho que todo mundo já foi vítima, todo mundo já teve um problema, assim, nem que seja um familiar, seja por compras realizadas na internet ou então compras pessoalmente, após esse pagamento por RFID, né, que seria o cartão por aproximação. Dependendo do valor e do seu contrato, raspa a tua conta com pequenas compras e é uma dor de cabeça para você tentar entender de como partir. Então, tem as compras na internet, como essa compra se deu? Utilizando meu cartão, foi vazamento desses dados, foi geração de... o cartão é novo, eu nunca utilizei ele em site, você tem algoritmos ou então programas que fazem a geração e a validação desses possíveis números e pela assertiva e erro ele consegue comprar com o teu cartão de crédito, mesmo você nunca tendo se exposto na internet, a compra por aproximação dos dispositivos e por aí vai. Tem vários eventos, várias formas em que a gente pode ser lesado com compras indevidas do cartão que a gente não reconhece. No grosso modo, pelo modus operandi dele, ele vai primeiro testar. Uma vez meu cartão foi clonado e chegou uma conta de 35 centavos foi a compra. Tá, pô, comprei nada, chegou no SMS para mim na hora, assim e tal. Daqui a pouco passou, aí fez o infrator, pô, esse cartão tem fundo. Passou, o número bingou o número, bingaram os dados, bingou o código de segurança. Automaticamente, 2 minutos depois, uma compra de 900. Eu já liguei para o operador, não, bloqueia, tal, compra indevida, coletei os dados e fiz a ocorrência. Então, vai acontecer, mesmo que você não se exponha na internet, é uma possibilidade de você ter compras indevidas no cartão. Essas compras, na maioria das vezes, eles procuram fazer o cruzamento dos cadastros para tentar dificultar a ação da polícia, até o bloqueio. Mas seria isso. Eu entro no site da Drogazil, a farmácia que tem muito aqui no DF, ela vende pelo site, ela entrega. Eu entro no site da Drogazil, pego o cadastro, ou então faço um cadastro com os nomes de A, só que na hora de fazer o pagamento da conta, eu pago com os dados do cadastro do cartão de B, de C, e entrego numa casa de D. Então, imagina só, eu moro na Rua das Quintas, número 4. Então, ele fez o pedido do meu cadastro, mandou entregar na Rua das Sextas e fez a compra no cartão do Zezinho e não do meu. Então, assim, você vê a bagunça daqueles dados e o caminho a se percorrer. Então, dos vestígios que seriam desejáveis na apuração seriam os dados do cartão de crédito, onde é que foi realizada a compra, eu vou tentar trazer um fluxo para vocês. Preciso apresentar os dados da fatura, que são importantes na hora das requisições e como o investigador e a equipe de investigação vai tentar chegar na autoria, certo? Se for em site, os dados daquele site, quem for responsável por aquele site, certo? O fluxo assim, desejável seria esse. Primeiro, eu tenho uma compra no site, eu verifiquei, houve uma compra do site do Mercado Livre, certo? E eu não reconheço a compra. Entrei em contato com o banco, pedi o bloqueio, faço aquelas alegações em que como é que chama? Eu não reconheço a compra e vou oficiar primeiro ao Mercado Livre. Eu conheço o site que foi, está na minha fatura. Então, eu não tenho dúvida, mercadolivre.com, Mercado Livre. Então, os dados da cadastro da compra, conexão, endereço de entrega, e ele vai me fornecer, essa compra foi realizada no cadastro de Joãozinho, do IP tal,
E na conexão tal foi entregue em tal conta. Beleza. Já me clareou para o cara. Eu tinha antes só uma compra indevida, agora eu tenho um cadastro, eu tenho uma conexão e eu tenho onde ela foi entregue. Já melhorou demais. Assim, tá chegando. Acho que dá para chegar. Né? Aí ele vai dizer, ó, o estabelecimento informou e ele vai te dar os dados, como eu falei. É isso? Ele foi e entregou. Ó, a compra foi realizada nesse site, e o site te informa, ó, é a pessoa, o cadastro, a conexão que realizou a compra do seu cartão, é esse IP e nessa conexão. No caso, eu teria a resposta ali, ó, José Adriano das quintas-feiras, são dados fictícios, viu? Então, ele vai dizer, ó, o cadastro que comprou é esse IP, e o IP que vem dessa conexão está instalado nessa pessoa aqui. Olha só, tem uma compra no cartão de crédito, a Casa Bahia, o Mercado Livre, o Magazine Luiza disse que está em tal lugar, desse lugar tem essa conexão, e o provedor de conexão me dá esses dados de onde partiu aquela conexão. Tudo a partir da conexão, fora o caminho do cadastro que estaria mais ou menos aqui também. Se houve um cruzamento de dados, digamos que eu de forma fraudulenta, eu coloquei um cadastro na terceira pessoa, eu usei o cartão de crédito primeiro, usei o cadastro segundo, mas o IP de onde partiu a conexão e provavelmente é o responsável pela fraude seria esse aqui. Ficou claro? Tá tranquilo aí para vocês? Beleza, né? Posso seguir? Mas a vida do investigador, ela não é, a vida da polícia não é tão fácil, né? Aqui eu tenho uma compra reconhecida, por exemplo, a Uber, loja Uber do Brasil, tal, tá reconhecida certinho. Mas tu não tem um cartão de crédito, nem sei, às vezes no mês chega aquela compra lá que faz, caramba, onde é que foi esse dinheiro que eu comprei? Ou, onde é que foi essa compra? Onde é que eu gastei esse dinheiro aqui que eu não lembro? Às vezes está RB do Brasil, uma coisa dessa, e eu não tenho identificação de onde é que foi realizada essa compra. Ou então, mesmo a pessoa que utilizou o teu cartão passou em locais desconhecidos em que você não consegue ver, identificar simplesmente na fatura, né? Esses pinpads de pessoa física, esses leis, que fica bem mais difícil. Então, eu sigo um novo ciclo, eu sigo um ciclo diferente, certo? Um fluxo diferente para poder identificar quem de onde partiu essa venda. Primeiro, eu vou requisitar ao banco o adquirente, o banco que me emite o cartão de crédito, de onde partiu aquela conta, aquela compra. Quem é que fez essa compra? Quem é? Ó, esse dado aqui na sua fatura de compra loja PB, ele foi realizado no emissor de cartão, na maquininha ou no checkout limpo, né, como eles chamam, no sistema de checkout, que foi nesse estabelecimento comercial aqui, o fornecedor dessa tecnologia. Certo? Ah, foi na Stone. Então, no primeiro ofício, meu banco é emissor do cartão. De onde partiu? Quem foi? Aí o banco vai dizer, ó, foi da Stone. Aí eu vou, Stone, de onde partiu esse dado, ou de onde essa maquineta, de onde essa sua solução de pagamento, para quem ela está cedida. Aí ele vai dizer, ó, essa solução de pagamento, o sistema de checkout dessa compra aqui, ele está cedido para esse site aqui, ó, Casa Bahia, Amazon, a Pinpad daquela maquininha, aquela minizinha, essas máquinas do Mercado Pago, ela está no cadastro da esquina, está nesse cadastro aqui. Eu peço os dados de onde vieram. Se for a compra na internet, que é o nosso tema, a investigação tecnológica digital, eu vou ter cadastro também e eu tenho a conexão de onde partiu aquela compra. A partir daquela compra, ele vai me dar o IP, eu consigo verificar quem é o provedor daquele IP e eu oficio ao provedor da internet. Provedor,
de onde partiu essa conexão. Me diz o cadastro de onde partiu essa conexão. E, mais uma vez, ele vai me entregar para o José Adriano. Só que, quando é reconhecida esse dado na fatura, eu consigo identificar a empresa em que foi realizada a compra, eu tenho um caminho mais enxuto. Quando esse caminho é mais tortuoso, eu preciso ter mais ofício, fazer mais ofício, outros pedidos para poder chegar na conexão que partiu essa compra. Tranquilo até aí? Beleza para vocês? Então, no site de leilão, esse site está bombando aqui no DF, ele sempre emula os sites, o template deles, assim, o layout, é a mesma coisa, não muda, é sempre a mesma coisa. De 50 sites de leilão, todos eles apresentam os mesmos layouts, a mesma como é que é? A diagramação, os carros. E geralmente ele copia essas imagens de um banco de dados ou então de um site de leilão verdadeiro. Então, você vai ver um Honda Civic por 52 mil, não tá legal, né? Nem no leilão. Ou vocês comprariam? Eu não compraria. Então, ele simula um site verdadeiro, por vezes ele faz aquele. Ele muda só um I por um L, ele sai modificando o nome para ficar bem parecido e levar a erro as pessoas que estão pesquisando por leilão, certo? Então, sistema de lances em que quantas pessoas estão online, a central de atendimento, cadastro, conta de WhatsApp Business focada, linkada diretamente com o site, com o catálogo, tudo certinho. Só que, qual o problema? Quando você parte para o pagamento, ou você paga para o leiloeiro, é isso para a pessoa, ou para o CNPJ. Na maioria das vezes, esse pagamento é direcionado para uma pessoa física diferente do leiloeiro, ou então do responsável por essa transferência. E a oferta sempre bem abaixo do valor mesmo. Nesse caso aqui, ó, DF recuperados, né? Opa, aqui vou botar na tela. Olha lá. Estão vendo aí o site? Dá para ver Sim. ele? Sim, Sim. sim, sim. Deixa eu ver aqui. Oi. Então, estão me ouvindo, né? Sim, tá tudo certo aqui, professor. Eu não estou vendo mais vocês aqui. Então, eu vou para o site DF Recuperados. Primeira coisa que nós podemos. Eu não estou vendo vocês, eu estou no escuro aqui. Primeira coisa da análise, como eu falei a vocês, ali no fluxo da investigação. Primeiro, ó, dfrecuperados.com.br. Eu vou logo ver onde é que o site está hospedado. Quem é o responsável pelo domínio? Nesse caso aqui, no registro BR, é um senhorzinho no interior da Bahia, de 79 anos, que o registro do site está no nome dele. Logo nós verificamos, que foi abordado lá na frente, né? Não tirar como verdade absoluta pelo registro BR, porque esses dados podem ser falsos, uma falsa identidade, ou então o verdadeiro dono desse nome aí não tem nem noção de que esse site está no nome dele. Segundo dado, como eu falei, a gente pode partir para a exploração desse site. Como é que seria a exploração? dfrecuperados.com.br. Logo aqui na guia, eu vejo logo de imediato, ó, eu tenho o número 31810481, o telefone WhatsApp, que é o 61 também, e aqui já do ponto de vista do investigador, ele já vai olhar e vai dizer, cara, tem um WhatsApp, eu tenho cadastro dos números, eu posso ter um telefone vinculado e um cadastro, eu posso ter, a partir daquele e-mail, eu posso ter uma conta Google ou uma conta Apple, eu posso, junto ao WhatsApp, ter aqueles dados telemáticos IPs e onde partir essa conexão. Para
para onde é que eu vou mandar o lance, quem é o depositário, quem é o beneficiário dos lances do pagamento desses lances. Então, tudo isso aí são informações que me auxiliariam na identificação dos responsáveis pelo site. Aí lá Por embaixo, por esse número pode ter uma conta do Instagram. sim, conta do Instagram, Facebook, não necessariamente a conta oficial do site, mas sim uma outra conta, um perfil pessoal, que estaria vinculado, e esse número foi aproveitado para fazer, para seu atendimento do site, né? Então, são vários dados que eu tenho apenas com o site de leilão. Tranquilo até aí? Então, o site dessa forma aqui, eu fiz um Ana Maria Braga ali, tipo, a receita pronta, vai que o site caísse de ontem para hoje. E outra, posso fazer a aquisição da cópia desse site com HTTP Track, com outras ferramentas disponíveis, a Wayback Machine, o ArchiveS, e então fazer a coleta dos prints específicos de forma desejável, né, para que todas as informações sejam apresentadas e elas não sejam contraditadas depois, assim, invalidadas, né? Tranquilo? Então vamos lá. Leira, só quando Oi. você abre a pergunta, Hum, foi o Isaac que perguntou quanto tempo demora a resposta do ofício. cara, o ofício de dados cadastrais, em média, entre 7 e 15 dias. No entanto, certas operadoras aí, às vezes 70 dias ela não responde. Então, tipo, tem que reiterar, tem que estar pedindo os dados. Depende muito do prestador de serviço. Mas, na boa conversa, vai lá no provedor, então, dados cadastrais, nos canais adequados, até 15 dias você tem dados na mão. Assim, é um tempo razoável, né? Então, um bom fluxo da investigação ajuda demais, né? Estou vendo vocês mais aqui. Então, vamos lá. Se quiserem abrir o áudio, quais são os dados que são interessantes que podem ser coletados para a investigação? Me ajudem. Quais são esses dados que eu tenho aqui? Estou vendo agora. Quais são esses dados que eu demonstrei na página que seriam bons para quem está à frente da investigação? O domínio, a URL lá, e eu investigando o domínio, investigando a hospedagem, é interessante? São interessantes, porque vai está hospedado numa empresa com representação no Brasil, esses dados podem ser fornecidos. O WhatsApp é interessante para a minha apuração, seria um outro dado que é muito importante, porque eu tenho as conexões, eu tenho esses dados telemáticos, os cadastros dos números, os beneficiários das contas, para onde esse dinheiro vai, quem são as pessoas que intercalam esse dinheiro. Então, todos esses dados me ajudam na grande coleta, certo? Como eu falei a vocês, a exploração do site, eu explorei todas aquelas informações que estão disponíveis ali na folha de rosto, como eu posso também, tipo, a minha vítima, você ofereceu o lance? Ofereci. Para onde é que foi a confirmação do lance? Que onde esse lance foi confirmado? Eu recebi um e-mail assim, 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 assado, na minha conta de cadastro. É mais uma informação que é importante para o investigador. Tá certo. Você recebeu o boleto? Você pagou o boleto? Você pagou o Pix? Você fez depósito de conta? Para onde é que foi? Quem foi o beneficiário? Estou indo atrás do dinheiro já. Então, todos esses dados juntos vão me ajudar na investigação. Tipo, eu estou desde as 7 tentando mostrar, não enxerga o golpe, enxerga o dado, o meio que esse golpe foi aplicado, e a partir dele, com os pedidos corretos, com os dados certos, eu chego no responsável por ele, ou nos responsáveis, quem sabe até uma organização criminosa. Tranquilo até aí? Tá acabando, pessoal. Tá todo mundo com cara de sono, tá acabando aí. Certo? Na cyberextorsão, a mesma coisa. É um tópico que é até
trecho do livro do professor Magno, professor Alessandro Barreto, com a definição de cyber extortion, certo? E por vezes essa cyber extorsão ela vai surgir, por incrível que pareça, no bate-papo UOL, a pessoa se conhece, vamos teclar, né, no tempo do Mirk, e você passa para o WhatsApp, para um outro aplicativo de mensageria, você tem a troca de intimidades, e a partir dessa troca de intimidades, o cara te printa, o cara coleta a tua foto, ou às vezes não é nem precisa de intimidade, a pessoa nem se expõe, e ele faz uma montagem, ou então ameaça disparar isso para seus familiares, e nisso, em troca disso, ele exige pagamento de valores em dinheiro, ou às vezes em criptomoeda, para não divulgar suas fotos. E chega na delegacia, a gente trata esses dados, faz a preservação. Eu aconselho nunca pagar. Nunca paga. Você tem, depois de amanhã, o Jânio vai falar sobre o golpe do falso delegado, então da novinha no WhatsApp, que tem muito no Rio Grande do Sul. E no caso hipotético aqui, para a gente pensar. Vamos lá? Sim, pode até ser no chat, eu estou vendo agora. O noticiante relata que acessou o site de acompanhantes. O site de acompanhante é acompanhante e UMI é um site de um acompanhante verdadeiro. Era, né? Não sei, tem tanto tempo, esse caso já transitou, já tem até condenação. Iumi.com. Logo de cara, como investigador, eu já vejo, ó, o site, eu faria a exploração do site, verificando onde ele está hospedado, não pode acessar o site não, para ver o acompanhante, viu? Eu acessaria o site para verificar de onde é a hospedagem, o domínio, as informações dele apresentadas, e-mail, WhatsApp. Desses sites aí, o interessante é que nesse ele até tinha a agenda, onde é que a moça fazia temporada. Então, se apresentou, ele entrou no site e começou a conversar com a moça. E ele trocou as intimidades, se deixou filmar, e enviou fotos íntimas suas. E essa moça, através das pesquisas de fontes abertas, descobriu que esse senhor era uma pessoa com um poder aquisitivo razoável e resolveu extorquir em vez de fazer o programa, né? A prestação de serviço. E nisso ela começou a extorquir e dizer que queria 40 mil reais para que ela não divulgasse as fotos dele, para as fotos que ele se expôs para ela, que ele confiou, para não divulgar para a filha e para a mulher. E passou a exigir um valor de 40 mil reais. Essa pessoa procurou a delegacia, estava bem nervosa, e no registro da ocorrência, ele ainda conversava com ela, e nós fizemos a coleta correta, as preservações devidas, os números que ela utilizava. Eu, como investigador, pergunto a vocês, a partir desses números, é possível chegar na autoria? Do chat, pode ser no chat, vamos lá. É possível chegar na autoria a partir desses números? Ele começou via WhatsApp com 4 números. Esses números são possíveis de identificar? Me ajuda um bocado? Eu teria o quê? Que dados eu poderia ter a partir desses números ali na comunicação do WhatsApp? Qual dado seria interessante a partir do WhatsApp que me ajudaria a identificar de onde partiu? Quem é a pessoa responsável? O IP me ajudaria? Isso, IP de conexão. A conta que ela pediu o depósito me ajuda? Eu testava logo. Hoje em dia, com o Pix, eu testava logo. Assim, quais contas tem Pix? Muito bom. A maior ferramenta de OSINT hoje é o Pix, né? E é gratuita. Você joga o número, você joga o telefone, tem vários dados que você consegue verificar apenas com o Pix, né? Se tem Instagram cadastrado, se tem contas vinculadas, muito bom. E a partir disso, você já tem a sua investigação pronta. Fez as devidas coletas, a exploração das informações do site, a preservação e tipo, verificar quais são as contas beneficiárias.
os telefones e os cadastros deles, as conexões provenientes, os outros cadastros que aparecem com ele, e eu consigo já ter dados suficientes para poder prosseguir na informação. Foi o que nós trabalhamos aqui. Então, gostei de ver assim, que temos dados o suficiente para poder chegar e para coletar e possivelmente chegar no infrator. E uma outra ferramenta que a gente pode tratar com fontes abertas, que seria o IPlog, né? Você tem vários vídeos no YouTube em que você, a partir de ferramentas e fontes abertas, como IPlog, Grapify, Canaries Token, esse seria o mais fácil de utilizar, que eu consigo enviar o link e, de acordo com a conversa, com a interação, seria como se fosse a engenharia social do lado do investigador contra o infrator. Eu consigo adiantar minha investigação e revelar o IP dele apenas pelo clique do link que você manda para ele. Então, ele vai funcionar, essa ferramenta aí, ele vai funcionar como intermediário da minha conexão. Eu vou, do clique, eu vou mandar para ele, ele vai direcionar para o site do UOL, para o site de acompanhante, para o site de banco, e nesse clique aí, ele vai capturar o IP, alguns deles até a porta lógica, a geolocalização, dependendo do serviço. Se eu mando um PDF com Canaries Token, então você consegue encurtar a investigação e você vai ter pelo menos um IP a partir do clique. Mas isso aí você tem que estar na conversa, a vítima enviando, você tem que ter já uma empatia entre o investigador que está lá na hora e a pessoa que está tentando, o outro interlocutor. Nos casos de cyber extortion, ele é muito complicado porque a pessoa detém o poder de barganha de divulgar as fotos. Então, se em algum momento ela se sente enrolada, se ela se sente enganada pelo interlocutor, que é a vítima, ele pode vazar as fotos. Então, assim, cabe a quem está do outro lado identificar o momento certo, se é possível enviar ou não esse link. E alguns flagrantes já deram certo, a gente consegue fazer tranquilamente. Esse caso, por exemplo, é que houve a condenação, já a partir do IPlog, nós conseguimos lançar na conversa com a vítima, já estava na interação, nós conseguimos lançar para o interlocutor, para o infrator. Ele clicou, revelou o IP, nós conseguimos rápido identificar a conexão. A moça que estava nesse intento aí era a dona da conta, então uniram-se os dados, né? A conexão parte da casa dela, ela é a beneficiária da conta, e deu bom, deu flagrante. Na audiência mesmo, no julgamento, foi questionado sobre a evidência, sobre o modo como nós chegamos nos dados, como participou a coleta. Tudo estava circunstanciado no relatório, tudo consignado lá, e houve a condenação desse fato aí. Tranquilo daí? E por último, essa é uma outra condenação que nós conseguimos, partiu justamente dessa coleta que eu trabalhei com vocês até hoje. Por felicidade, o livro chegou ontem aqui em casa, foi um artigo que eu submeti com o doutor Dário, que foi o delegado-presidente do inquérito. O doutor Emerson tem até um artigo, há vários amigos aqui, o professor Magno, vários professores, com seus relatos de investigações cibernéticas, e desse caso aqui que eu mostro aos senhores. Nesse caso, é um caso bem parecido com aquele da atriz Carolina Dickman. Nós até apelidamos o Carolina Dickman do Cerrado. E que vocês vão ler, eu vou dar um spoilerzinho, e que foi praticamente isso. Começou a cyber extortion, o cara era bem desenrolado, um técnico de informática, ele usava muito VPN, e a gente resolveu a ocorrência com um IP. E 300 ocorrências de IP, ele esqueceu, ele vacilou uma vez, nós batemos a conexão, ele vacilou que a conta beneficiária dele a gente conseguiu vincular, e a partir dali, assim, nessa requisição dos dados, nessa varredura que nós fizemos, aí consegui identificar a conta, o drive dele,
e culminou na prisão preventiva, uma operação muito legal para efetuar a prisão, já que a gente não sabia onde o cara estava. Então, assim, não foi, é um artigo meu, né, mas eu recomendo a leitura, é interessante, assim, que a gente consegue caracterizar e consegue colocar na mesa todos os dados e todos os atores que eu venho trabalhando com vocês até aqui, tipo, dos dados, da varredura, da exploração, de fontes abertas, da geolocalização, da pesquisa dos IPs, pesquisa dos e-mails, pesquisa dos cadastros e por aí vai. Então, é interessante. Mestre, professor Barreto, Olha, Lira. eu acho que eu encerrei aqui, encerrei sim. Eu me ponho à disposição para as dúvidas agora. Aproveitar e passar logo essa daqui do Carlos Eduardo. Se existe algum programa que utilize o mesmo mecanismo do IP-log, que possa capturar a imagem do cybercriminoso para fins de auxiliar na investigação? Existem alguns programas, scripts, que eles vão nas permissões dadas no navegador. Por exemplo, quando você está na navegação do site, ele te pergunta: você deseja compartilhar a sua localização? Você deseja compartilhar tal aplicativo que vai utilizar a sua foto, ou então utilizar a sua câmera. Então, a partir dessas permissões, certos scripts, a partir disso aí, ele consegue sim fazer a captura da localização e da sua foto, né, da câmera, né? Posso sugerir dois? Sim, claro, claro. Sugestão, um desenvolvido, eu posso ver com o professor Tiago se ele mantém aí uma promoção, mas é uma ferramenta que ele desenvolveu, SI2C, SI2C, e também o Cristiano, o professor Rita, que é do curso de crimes cibernéticos, lá desenvolveu dentro da ferramenta que eu citei lá no início do curso ali, acho que ele não estava gravando ainda, que é o Alias Web, que tem o HT-Trap, que faz essa coleta de informações. É claro que sempre tem um alerta jurídico em relação a isso, né? É um alerta fundamental nesse sentido da utilização. E o próprio Lira citou aí o Canary Tokens, tem várias ferramentas aí que dá para utilizar além do IP-Logger, né? Emerson, essa aí que você citou do Cristiano, tem um amigo meu que utilizou, disse que é muito boa, viu? Excelente, resolveu o caso dele lá. Essa eu não conheço, não. Depois eu queria o link também. Assim, aqui no DF a gente tenta desenvolver as nossas soluções, né? Eu vou pegar e vou colocar lá no grupo de WhatsApp dos alunos lá. Tá. Então, assim, aqui no DF a gente tenta desenvolver as nossas soluções, mas é aquela dificuldade, né? Investigar, desenvolver, mas por vezes a gente tem conseguido sucesso, são flagrantes bem emblemáticos, assim, bem legais. Até alguns outros, né? Mas esses são os casos com predileção. Esse último aqui, esse penúltimo, eu lembro que eram 4:30 da tarde, quando bingou, que a gente fechou todos os dados, o autor estava em Anápolis. Anápolis fica a 150 quilômetros de Brasília. E na nossa maluquice, eu olhei para o colega do lado e fiz: cara, a gente bem que podia ir, né? Aí o outro olhou e fez: eu vou também. Quando eu olhei, eu já tinha uma equipe com 5, 2 carros, então, vambora. E chega lá, era uma casa, o cara ficou, a gente batia na casa, vai, bate, 4 pitbulls na casa, até que a gente conseguiu fazer o flagrante e deu bom, deu certo, assim. Mas é aquela coisa mesmo do policial que quer resolver na hora, o noticiante ficou bem feliz e isso é o que vale. E no final a gente conseguiu o processo todo limpo, com a condenação, chegou até o final, foi bem interessante. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Tem um aqui que passou, ela ficou um pouco atrás, deixa eu pegar ela aqui. O Tony Rodrigues, ele diz o seguinte, que pensa que se um trabalho fizéssemos um banco de dados para centralizar informações e com possibilidade de pesquisas futuras
como, por exemplo, chave Pix utilizadas, contas CPF, dados cadastrais de linhas telefônicas, poderíamos identificar possíveis associações criminosas. Pergunto aos colegas e aos professores se utilizarem seus respectivos estados algum banco de dados para centralizar informações, além do sistema institucional. A gente vê várias iniciativas, assim, até tem um colega, estava nos grupos desse agora, que ele disponibilizou um formulário em que para a gente ir cadastrando essas informações e manter esse banco de dados. Aqui no DF a gente tem um sistema de dados bem estruturado, em que praticamente a gente consegue verificar essas informações que são coletadas no registro, nos históricos, por vezes as extrações, a gente consegue aliar tudo isso aí em sistemas de base estruturados e expandir essa investigação, sim. Mas, assim, eu fico preso no âmbito do DF, né? O crime cibernético, ele não tem fronteiras, né? E o DF está dentro de Goiás. Então, assim, às vezes o banco de Goiás, ele não vai se comunicar com o DF. Então, seria desejável, sim, né? Tipo, o próprio sistema do InfoSeg hoje é que a gente consegue já unificar os sistemas de registro de ocorrência, são excelentes. Mas seguimos avançando. A integração é primordial. Quantos grupos de WhatsApp os policiais têm aí? Tipo, irmão, estou precisando de uma foto agora do Mato Grosso. O cara vai me fornece a foto, eu mando o ofício depois, e o cara me liga, e a gente vai... Seria desejável um sistema único, aí a gente ia voar. Helena, me permite, ele estendeu também aos professores. Claro. Só complementar. Tony, o grande problema é querer criar banco de dados. Então, vejo muito, vamos criar um banco de dados para isso, vamos criar isso para aquilo. O que eu vejo como melhor alternativa? Aperfeiçoar o que tem, entendeu? E, assim, não adianta você ter uma baita de uma ferramenta se não tiver um cara lá na ponta que diz, eita, eu tenho que colocar aqui a chave Pix, eu tenho que colocar uma informação de e-mail, eu tenho que trazer o dado. Então, assim, isso é meio complexo, que passa desde o atendimento correto a sistemas que realmente eles sejam adequados. O Cinesp está se adequando nesse sentido, já para que a chave Pix seja uma ferramenta pesquisável, então já vai facilitar o trabalho do DF, do Acre, do Rio Grande do Sul, tá? E outras ferramentas. Assim, a gente tem bancos excepcionais, ainda bem que eles estão se falando, cada vez mais, Leira, está diminuindo aquela história, o banco de dados é meu. Não é seu, tá? Então os bancos estão se falando e estão se aperfeiçoando. Então acho que logo, logo a gente vai melhorar o que tem, sem precisar criar mais nada. E essa coisa assim, o banco de dados ele não pode ser compartilhado para o polícia, ele tem que ser específico. Cara, você tem biometria do país inteiro com o TSE, aí, o sistema de biometria dos cadastros. Aí você vê agora um banco de dados gigantesco com auxílio social, e que as pessoas... O cara, às vezes, mal tem uma certidão de nascimento, mas ele se inscreveu para receber aqueles auxílios do governo na época da pandemia. Então, tipo, tem dados tem. O problema é juntar todos eles no mesmo lugar e deixar disponível para o policial. Ou todos os policiais aqui, os colegas, vão concordar comigo. A gente fica brigando todo dia para ter um cadastro diferente. Abriu essa base, eu queria dar essa base. Eu quero pesquisar a placa, tu só pesquisa essa placa, daqui só pode esse. Então, tipo, se eu já tivesse numa base só todos os dados juntos, é sonho, né? Não sei se é utopia, né? Mas... Emerson, eu acho que eu não vi mais nenhum questionamento. Você viu mais algum? Eu passei por todos, o Leira já respondeu. E eu quero parabenizar, Leira, você pela aula. E, Emerson, estou um pouquinho preocupado pelo nível que essa galera está vendo, entendeu? Então, amanhã é nossa aula, então a gente vai ter que fazer bonito também. Porque, pô, o Magno, o Bordini nem se fala da aula, Peota, Magno, espetacular, Sabrina,
sensacional, Lira, você é muito prático, muito didático, né? Deixou fácil o assunto. Então, mas nossa obrigação, Emerson, é ministrar uma espetacular aula para a galera, né? Parabéns, Lira, pelo teu conteúdo. Mais uma vez, Emerson, não me canso de agradecer a parceria. Né? Parabéns e obrigado a todos que compareceram à aula. Lira, quer falar alguma coisa aí? Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade aos professores, professor Emerson, professor Barreto. Não canso de dizer que eu aprendi muito do que eu estou aqui foi no livro dos senhores. A minha eterna gratidão por colocar a cara, estar na vanguarda, ser os precursores da investigação cibernética. Desde quando eu estava em Planaltina lá, que eu era um maluco e dizia, cara, a gente consegue resolver isso aqui só com a geolocalização de foto. E a galera falava, tu é maluco, tu é doido. Novinho, tu é doido. E eu comecei a resolver, cara. Então, tipo, com base assim, comprando livro, testando, quebrando a cara. Hoje eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de os senhores me permitirem ministrar a aula. Ao pessoal que teve a paciência de ficar me ouvindo, falar rápido, tentando explicar um pouco do que seria a rotina da investigação cibernética, é uma coisa que eu faço com prazer. E meu sobrenome é pronto, eu estou no grupo, no que precisarem, eu estou à disposição, mestres, sempre que precisarem, estarei pronto novamente. Agradeço, obrigado. Show de bola, Lira, brigadão aí pela aula, estava fenomenal, realmente trazendo aí vários aspectos importantes. Teve um colega que colocou aí no grupo, se absorver 10% é bastante, na verdade dá para revisar depois, né? Uhum. E Alessandro, brigadão aí pela parceria. Se alguém quiser ficar logo em seguida, à finalização da aula aqui, eu utilizei aquele site de leilão do Lira aí, fiz uma pesquisa rápida em algumas ferramentas em fontes abertas, aí eu mostro para o pessoal aí, porque é uma coisa que eu gosto bastante aí de fazer uma pesquisa. Fiz agora, depois que o Lira mostrou o site aí, e dá para coletar muita informação antes de pensar em solicitar dado cadastral, antes de pensar em solicitar uma quebra de sigilo, porque às vezes você pede uma coisa no juiz, aí em seguida pede mais uma, o juiz diz, pô, mas o cara não sabe o que está pedindo, pede uma coisa agora, uma coisa depois, então sempre organizar a investigação é muito bom. Sim, certo? sim. Oi, fala aí. Não, eu vou ficar aqui, eu quero ver. Tá bom. Ali naquele site tem 1 milhão de possibilidades, ele é um parque de diversões. Tá bom. Vamos lá, então vou cancelar a gravação aqui. Boa revisão para todo mundo aí. Só agradecer, um agradecimento especial. Eu acho que ele voltou agora. Professor Magno, meu grande mestre aqui na PCDF. Obrigado por todos os ensinamentos também. O cara que me pegou pela mão e é responsável por estar aqui também. Show. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Parabéns pela aula. Foi excelente. Valeu.